Olá pessoal, Ricardo falando, e o assunto de hoje é os telômeros e o envelhecimento e o que fazer a respeito. Você sabe o que são os telômeros? Telômeros, como o nome sugere, são estruturas que ficam nas pontas, nas terminações. No caso, nas pontas, nas terminações dos cromossomas que carregam o nosso material genético. E essas estruturas, elas são feitas de proteínas e de DNA. E o grande papel delas é de estabilizar os cromossomas, de proteger o nosso material genético. Na medida em que a gente perde esses telômeros, a gente perde a estabilização dos cromossomas e a gente tem dano no DNA. E esse dano no DNA acaba ativando uma proteína chamada de P53. Quem trabalha com câncer já viu muito falar da P53. E a P53, ela para a síntese das nossas 7 sirtuínas. Eu já fiz um vídeo sobre as sirtuínas. As sirtuínas têm muitos papéis. Um dos principais é a manutenção da saúde das mitocôndrias, nossas usinas de energia. Portanto, o dano no DNA ativa a P53 para a síntese das 7 sirtuínas que a gente tem, e isso leva ao dano dos nossos mitocôndrias. E isso acaba com as usinas de energia, com a síntese de ATP, e nossas células envelhecem e morrem. Então, o mecanismo do envelhecimento mediado pela perda dos telômeros acaba sendo o dano mitocondrial, em grande parte. Vejam a conexão importante entre o dano ao DNA e a perda de viabilidade da célula, que é mediada pela perda das usinas energéticas que a gente tem dentro das células, as mitocôndrias. Por que isso acontece? Em última instância, por que a gente envelhece? Porque quando o DNA vai ser copiado nos cromossomas, a gente copia esse DNA para fazer outra fita de DNA. Vejam, portanto, e aqui eu estou usando meus recursos audiovisuais avançados, que a gente usa uma fita molde e a gente copia outra fita a partir da fita molde e a gente acaba duplicando o nosso DNA. Mas tem um problema. A enzima que faz isso, que se chama DNA polimerase, ela precisa encontrar a fita molde de DNA, se ancorar nessa fita molde de DNA e a partir dessa ancoragem fazer a duplicação. Se, por exemplo, nesse exemplo aqui, a parte de ancoragem for essa pontinha prateada, a enzima vai se ancorar na pontinha prateada, mas só vai começar a copiar o DNA daqui para lá. Aí só vai sintetizar uma fita complementar que tem a borracha preta e a parte verde. No próximo ciclo de duplicação, a enzima DNA polimerase vai se ancorar na borracha. E aí só vai copiar o DNA a partir da parte verde. Isso significa que à medida em que ocorrem os ciclos de duplicação, o nosso DNA encurta nas pontas, perdendo-se gradativamente as estruturas teloméricas, os telômeros. Isso resulta na instabilização cromossomal, que deve estar acontecendo agora comigo, e em tempo ao dano do cromossoma, ao dano do DNA e, portanto, a disfunção mitocondrial graças à ativação da P53 em resposta a esse dano do DNA. O que a gente pode fazer a respeito? Vocês lembram que as sirtuínas são enzimas que, entre outras funções, têm a função de duplicar nossas mitocôndrias, manter a saúde das nossas mitocôndrias? Elas dependem de um cofator chamado de NAD+. Esse NAD+, é um sensor de bonança, é um sensor de energia na célula. Quando a energia está baixa, o NAD+ aumenta. Claro, se eu estou com pouca energia, com pouco alimento, com pouca bonança, eu tenho que aumentar as minhas usinas de energia.
Por isso que o NAD+ aumentando, um sinalizador de fome, leva ao aumento na síntese das mitocôndrias. É por isso que fazer jejum rejuvenesce. É o contrário do envelhecimento. É aumentar o número das mitocôndrias ao invés de ter a sua redução, como ocorre, por exemplo, com o dano do DNA mediado pela P53. Se a gente suplementa NAD+, o NAD+ atua permitindo a ação das sirtuínas. Isso por si só já faz bem para as mitocôndrias. Já se opõe ao dano mitocondrial mediado pelo encurtamento dos telômeros. Só que mais ainda, existe um complexo de enzimas que recuperam as pontas dos cromossomas, que é chamado de telomerase. E várias dessas enzimas que recuperam as pontas dependem de NAD+ como cofator. Existe uma própria sirtuína, a sirtuína 6, que atua sobre as estonas dos telômeros, facilitando a sua regeneração. Portanto, quando a gente suplementa NAD+, a gente está fazendo o oposto do que quando a gente envelhece. A gente está recuperando as nossas mitocôndrias. E mais que isso, a gente está dando um cofator para enzimas que vão estabilizar os nossos telômeros, em tese, retardando o envelhecimento. Apresento para vocês o futuro da suplementação, o NAD+, que pode ser adquirido na forma de NAD+, ou na forma de algum precursor, como o NMN ou NR. Foi uma aula bem interessante, faz conexão com aulas prévias, lembrem da biogênese mitocondrial, do papel das sirtuínas, e cada vez a gente vai deixando um pouquinho mais complexo, mas cada vez vai fazendo mais sentido para você que vem nos acompanhando desde o início. Vou agora colocar na tela as mensagens para levar para casa do canal Oxide-se. São elas. Número 1. Os telômeros protegem nossos cromossomas. Número 2. Com o tempo, esses telômeros vão encurtando. Número 3. Quando eles encurtam demais, a gente para de proteger o nosso DNA cromossomal e ele é lesado. Ponto número 4. A lesão do DNA cromossomal faz com que se produza a proteína P53. Ponto número 5. A proteína P53 desliga as nossas sirtuínas. Ponto número 6. Sem as nossas sirtuínas, há dano mitocondrial. Ponto número 7. A administração de NAD+, conforme demonstrado inclusive em estudos muito bem conduzidos, se associa à regeneração mitocondrial pela ação direta nas sirtuínas. E finalmente, o último ponto é que a ação sobre a sirtuína 6 do NAD+, e sobre outras enzimas que fazem parte do complexo da telomerase, permitem a recuperação dos telômeros e, com isso, a estabilização do cromossoma, a redução do dano do DNA e a redução na síntese da P53, que tinha sido a responsável pela redução das sirtuínas e pelo dano mitocondrial. Grande abraço!